E aí, um belo dia, ele já tava na parte de representação de farmácia de manipulação, João. Tinha saído do mercado e tinha entrado na parte de manipulação. Ele era representante, sabe aqueles que chegam com a malinha assim, na porta eles entram? Aqueles que estressam a gente quando você tá atrasado, Isso. querendo ir no médico. Era esse. E aí, o que acontece? João foi perdendo a timidez de conversar com as pessoas através da representação. E aí, ali, um belo dia, ele foi, já com os anos que foi passando, ele foi visitar uma médica lá na Sagrada Família. Não sei se lá ainda tem, porque já tem tempo que eu não vou lá. E ele foi visitar uma médica para falar da farmácia. E eu sei que para entrar lá nessa sala dessa médica, ele tinha que passar pelo meio da igreja. Ele passava de uma porta para cruzar a outra. Quando ele chegou no meio da igreja, a gente não conhecia a Sagrada Família ainda, eu não conhecia o Padre Luiz. E aí ele chegou no meio da igreja, 3 horas da tarde, a igreja lotada. Nossa. Assim, sabe? Provavelmente era numa quinta-feira, né? Aí era um momento de Cura e libertação. E aí ele entrou assim e falou assim: mas 3 horas da tarde essa igreja desse jeito? Esse povo não trabalha não, né? E aí olhou assim, né? Aí o padre estava falando e ele ficou assim, paralisou de ver o movimento da igreja cheia, 3 horas da tarde, Sim. no meio da semana, e algo que o padre falou chamou a atenção dele. Então ele parou ali, ficou escutando, aí ele sentou. Aí ele falou assim: amor, eu até perdi a hora. Aí ele não visitou a médica. Nossa. Porque aí ele ficou até o final. E ele gostou muito. E no final, o padre Luiz deu o aviso, falou: olha, eu quero convidar casais que vivem união de fato, que não são casados na igreja. Vai acontecer um casamento comunitário, não paga nada. Tava no momento certo, na hora Então, certa mesmo, hein? então venha participar com a gente e tal. E aí ele ficou assim. Aí foi lá na porta, pegou um papelzinho, né, do casamento. Aí chegou lá e falou pra mim assim: deixa eu te falar, passei numa igreja hoje. Nossa, mas parecia que era o céu. Uhum. Aí eu até assustei, né? Eu falei: hoje, no meio da semana, você foi na igreja? Fui visitar uma médica. Mas isso aí ele já estava, quando a gente determinou as pontuações de mudança, ele já estava indo para a igreja comigo, mas sempre missas aos domingos e pronto. E aí ele falou assim: o padre falou de um casamento comunitário que vai ter lá, não paga nada. E isso eu vivi a vida inteira falando pra gente casar, e ele falava que não, né? E aí quando eu silenciei por esses anos, que eu falei: não vou falar mais, e nem a mãe dele cobrava mais, porque a mãe dele é muito católica, né? Era o que ela queria, ter o filho caçulo casar, né? Os dois Os caçulos. dois caçulos. E aí ela também silenciou. Eu falei: ai, dona Maria, eu não cobro mais. Então é melhor também a senhora não falar mais, porque ele já sabe, né? Não tem precisão de tomar ficar decisão, falando, né, por ele mesmo. E aí foi quando ele foi, participou lá e viu e falou. Aí quando ele chegou com o papelzinho, me mostrou e falou assim: vamos casar? Você, falei: oi? Oi, onde, quando, a hora? Falei: agora? Eu vou do jeito que eu tô aqui, de calça jeans. Aí ele: não, tô falando sério, vamos casar. Tem que fazer a inscrição e a gente faz o curso. Era 2 finais de semana lá com o Padre Luiz. E aí a gente faz o curso de noivos e aí a gente casa. Fechou. Na hora. Mas sabe aquele fechou assim? Será que é verdade? Não botou muita fé. Mulher de pouca fé. Mulher de pouca fé. E aí, tá, a gente começou a organizar. Ele foi lá, ele fez a inscrição. E aí falou assim: olha, o casamento, o curso é tal dia, e o casamento ia ter 2 turmas de casamento, porque teve muitas inscrições. Então vai ter dia 22 de agosto e no começo de agosto, dia 22 de agosto. Eu falei: certo. E aí organizamos, fizemos o curso. Lindo o curso, nunca tinha visto um curso de 2 finais de semana de casais, assim, de preparação. Foi bem profundo, sabe? Teve muitas curas ali naquele curso. João saía todo final de semana com a cara inchada, né? Chorando. E aí ele falava, sabe? Nossa, como é bom, né? Participar assim. E aí foi quando a gente conheceu a Sagrada Família e a gente começou a participar da missa de cura. E realmente teve muitas curas, porque a gente não conhecia essa missa e essa igreja.
E aí foi dali que a gente começou a ter curas. E com os milagres começou a vir, né? O primeiro foi o casamento. E aí foi quando surgiu o dia da gente escolher a data, que foi dia 22 de agosto. E dia 22 de agosto a gente fez 26 anos. Uma estrada, é chão. E aí a gente casou e eu não ia vestir de noiva. E aí a minha sobrinha, que também é minha afilhada lá de Brasília, já era casada e tudo, né? E falou assim, madrinha, acho que ela tá até aí participando também. Ela falou, Qual que é o nome não vou dela? perder por nada, Laís. Qual que é o nome dela? Ixi, ela já falou, foi muito aqui, viu? Ela é um amor, eu amo. Ela já mandou, foi muita mensagem, que a última dela minha foi filha. chorando horrores, Ela falando tão profundo. não foi gerada em mim, mas é minha filha. No coração. Ai, gente, amo demais. E aí ela falou assim, madrinha, eu vou te dar um presente. Porque assim, a nossa fase estava muito difícil, a gente estava construindo. Não tinha dinheiro mesmo, nem para pagar casamento, nem para alugar vestido, nada. E aí eu falei assim, eu não vou vestir de noiva, eu vou comprar um vestidinho branco e tá tudo certo, porque o mais importante é o ritual, né? Para você. E aí ela falou assim, madrinha, você alugou o vestido? Eu falei assim, não vou vestir de noiva. E aí eu falo aonde vem a fé e aonde Deus move tudo. Sim. Porque Deus proveu tudo. Sim, sabe, assim, só do o fato nada... dele passar lá na igreja, nesse momento, Sim, né, e aí quando ela falou assim, eu vou te dar o vestido. Pode escolher o vestido, tia. Eu vou te dar. E aí a igreja tinha feito um vínculo com uma loja perto ali da matriz, que os vestidos eram bem baratinhos. Agora, baratinho, né, gente? R$200 agora é muito barato. Que você não aluga nem pra madrinha. Mas na época, R$200 pra mim era muito dinheiro. Dava pra me comprar muito cimento. Era cimento. Tudo funcionava assim. É tanto. Nossa, mas dá tanto cimento. saco. Nossa, Esse esse tijolo. Dá tanto de brita. Dá tanto de argamassa. Isso. E aí eu falava, gente, eu não tenho esse dinheiro. E mesmo se eu tivesse, gente, eu preciso mexer na minha casa, né? E aí a gente construindo aquela luta toda. E aí ela falou assim, eu falei, Laís, mas o vestido é R$200, minha filha. Tia, eu vou te dar o vestido. Pode alugar o vestido. E aí, nossa, aí eu chorei, né? Nossa, muito, assim, eu falei, gente, Deus provê tudo. Sim. E aí eu falei, como eu sei fazer uma maquiagemzinha leve, na época você não trabalhava ainda. Falei, eu vou fazer uma maquiagemzinha leve. Eu tinha já saído da loja da minha tia e estava trabalhando numa outra loja de modinhas na Bernardo Sayão, que inclusive o dono dessa loja era cliente meu na loja de aviamentos. E tinha um mês que eu estava trabalhando lá. E aí eu vendo, e aí a minha amiga patroa, né, Fernanda, virou para mim e falou assim, Mércia, onde você vai se arrumar pro seu casamento? Porque eu contei a história para ela, né? Falei, não, eu não vou me arrumar, eu mesma vou vestir, eu mesma vou arrumar meu cabelo, passo uma escova aqui, tá tudo certo, e passo um batonzinho. Aí ela falou assim, eu vou te dar o salão. Sabe? Então, assim, aí foi tudo se encaixando. Aí ela me deu o salão, ela falou, pode escolher o salão. Eu falei, nossa, como assim? Nunca na vida que eu vou escolher um salão? Pra quem nem ia casar, né? Casamento, e aí, vestido. gente, eu fui num salãozinho lá no setor universitário, que eu já conhecia, uma salinha bem pequenininha. Falei pra mulher, olha, faz uma maquiagem bem leve, bem simples mesmo, não quero nada... O cabelo você só escova, porque já é liso, e faz só uns cachinhos na ponta, não quero nada. E só me ajuda a vestir. E aí a minha patroa pagou o salão pra eu me arrumar. Mas aí a mulher fez um monte de coisa, fez unha, fez cabelo, pôs bobs, fez banho de lua, tudo que tinha direito, né? E aí aconteceu o casamento com a ajuda de todos, porque aí minhas irmãs organizou uma galinhada surpresa em família, um espaçozinho que a minha mãe conseguiu lá no setor universitário também, que era um salãozinho de festa, o vereador, eu acho, deu esse espaço para ela. Olha, então a coisa foi muito boa, tudo e se aí encaixou, aconteceu, ganhei até presente, gente, de casamento, umas coisas lá, de enxoval, eu fiquei muito feliz. Mas assim... Como é, né, quando todo mundo se une, né? Aí depois do casamento, aí tudo transformou. Eu falo, gente, quando a gente coloca Deus no centro, tudo se transforma. Não existe só eu e João.
Deus tem que estar sempre ali, tem que ter os 3 Com nós. certeza. Se não tiver os 3 nós, Não vai. não funciona. Então, quando Deus entrou na nossa vida e começou a ser prioridade, e tudo que a gente ia fazer, a gente começou a pedir direcionamento para Deus primeiro. Tudo transformou. E aí João se tornou o homem que ele é hoje. Assim, O qual você não faz eu propaganda. não O qual é melhor deixar. Eu só falo nas entrelinhas. extraordinário. Que já teve vários Ponto. elogios, inclusive, sobre ele, um grande homem, já teve vários. Sim, e aí João é assim, que é igual a um fato, né, de no meio pandemia, eu dei uma louca de que eu queria uma terrinha, porque eu não tenho mais onde pôr planta lá em casa. Nossa, minha É mãe assim, engraçado gente. que o povo fala que com o passar dos anos você vai aprendendo isso, né? A gostar de plantas. Eu ainda não cheguei nessa fase, não. Não, Não. então você tá bem pra Eu trás. gosto, tá bem assim, de uma jovem. plantinha, mas é uma plantinha tipo um girassol. Você pode me dar um girassol, eu acho bonito. Ou Dar orquídea umas de flores, plástico. isso, ganhar flores, mas cuidar de planta em casa. Eu cresci num ambiente assim, meu pai, ele era apaixonado por planta. Então lá em casa teve uma época que tinha assim 2.000 mudas, só que ele era apaixonado em árvores frutíferas. Então lá em casa, o que tinha de flores assim, eu lembro, eram uns ipês, inclusive teve uma cena muito engraçada que ele conseguiu umas sementes bem raras de ipê preto. E minha cachorra, tipo assim, já tava desse tamanhozinho, ela foi lá e Nossa, catou. ipê preto, realmente. Aham. nunca vi. Nossa, eu nunca vi. Ele, na verdade, não fica um preto bem fechado, ele fica assim, Um roxo. um roxo acinzentado, mas ele é muito bonito. Deve ser raro. Bem É. raro mesmo de conseguir. E ele conseguiu 3 vingaros lá e tal. E a Doris foi Preciso. lá, catou um. Ele, se você pegar mais um, no outro dia eu te levo pro Mato Grosso. Eu duvidei, a cachorra foi lá, catou, no outro dia levou ela pro Mato Grosso. Eu olhava meu pai todos os dias cuidando, e ele tinha aquele maior cuidado, né? Porque quando a gente gosta de planta, passa a ser uma terapia. Aí ele todos os dias de manhã ele ia lá, aguava mudinha por mudinha, podava e cuidava, e trocava de lugar, porque o sol vai andando, aí tem umas que precisam mais, e que precisam menos, e fazer Isso aquele mesmo, movimento Tá vendo? É uma todo. paciência. Acho que é a Isso tal da mesmo. paciência. E ele que acordava vai. assim, 5 e pouco da manhã e já ia. E da janela do meu quarto eu ouvia, né? E ele tinha um papagaio, ele põe um papagaio o lourinho no ombro dele, e o lourinho ia cantando. E ele lá, aguando as plantinhas dele. Eu olhava assim, gente, que dia que eu vou fazer isso na minha vida? Nunca, nunca. Hoje, a louca das plantas. Tá Herdou vendo? mesmo, teve jeito. E assim, acaba que você aprende. E realmente é uma Sim. terapia. E você vai E aí você aprendendo. começa a estudar sobre. É. Você começa a Nossa, ficar tá nela vendo? E aí, mesmo, você porque chega eu já na estudei casa- sobre orquídea, sobre rosa do deserto, sobre E são as samambaia. minhas duas Maria. preferidas. Aí você chega na casa dos outros e fala assim, você fala, nossa, que lindo, você quer uma mudinha? Aceita. Nossa, olha, eu falo, as minhas clientes já sabem, gente, olha, quiser ganhar o meu coração, me É, dá, me dá me dá planta, planta, me dá muda, isso me deixa assim, É felicíssima. Então, assim, igual eu tava falando, João, quando eu falei pra ele, meia pandemia, vamos comprar um rancho, uma chacrinha bem pequenininha, só pra gente ter um refúgio. Só para ter umas plantinhas. Só pra gente plantar mais É. um pouquinho. Aí ele, como assim? Aí eu até falo isso para as meninas lá, né? Gente, não pensa que as coisas são impossíveis, porque não é. Porque daí eu peguei e falei, olha, ele falou assim, como a gente vai comprar meia pandemia? Você quase não tá trabalhando, eu também. Porque aí hoje ele já trabalha na parte da estética, que é aparelhos para estética. Que é um mercado hiper mega aquecido hoje. Todos os aparelhos que precisa Uhum. para a parte de estética, ele tem para alocar para as esteticistas, médico, tudo. Então, na pandemia, o trem travou, né? Parou tudo, fechou tudo. E aí eu falei para ele, não, vamos comprar. Ele falou, mas você tem dinheiro? Eu falei, tenho. Aí eu tenho. Aí ele, aonde está o dinheiro? Que eu não sei, né? Escondido. Aí eu falei, não, eu tenho. Mas nisso eu já tinha olhado algumas por OLX ou outros, né, meios. Mas não tinha ido ver pessoalmente. E aí ele falou assim, uai, então vamos ver da onde que vai surgir esse dinheiro. Vamos olhar a chácara. E a gente começou a olhar. E aí quando de fato a gente foi comprar, que é essa agora que a gente tem, ali depois de Nerópolis, que tem só 2 anos que a gente comprou. E aí ele falou assim, e agora, como é que a gente vai pagar?
Aí eu virei pro dono da fazenda, que era o dono mesmo, ele não é vendedor, ele estava partindo as chácaras e vendendo. E a gente viu o anúncio. E eu falei para ele, olha, seu Juarez, eu não tenho dinheiro. Mas eu preciso muito dessa terra, porque essa terra é muito boa. Papai falava que terra que dá inhame e mandioca é a melhor terra da vida. E aí meu esposo olhou assim, né? E aí eu falei, aí o seu Juarez olhou para mim e falou assim, minha filha, mas como é que você vai comprar a terra sem dinheiro? Eu falei, tá aqui meu dinheiro. Apontei pro meu carro, né? Que era o meu que eu levo o menino pra escola, levo para médico. E aí eu peguei e falei para ele, eu não preciso de carro. Eu vou ficar livre de PVA, de seguro, de manutenção. Para que eu quero carro? Eu ando de Uber, sei lá, um dia que der para pegar o seu, eu pego. E aí ele olhou e falou, você é muito maluquinha. Mas tudo bem, você tem coragem de dar seu carro por causa de terra? Eu falei, tenho, eu quero. E aí ele assina embaixo, né? E aí seu Juarez falou, olha, eu pego seu carro. Porque carro de mulher, o primeiro carro tava novinho, né? Sim. E cresce o olho, né? Porque mulher não sabe dirigir, mas quando vai vender um carro, É super o valorizado. carro é de mulher, então aí já muda a história, né? É. Engraçado isso. Mas enfim, seu Juarez pegou o carro e a gente comprou a terrinha. E aí o propósito é de que mais pra frente, eu queria já aposentar esse ano, né, gente? Mas não dá. Eu queria A aposentar. pessoa super jovem desse jeito. Eu preciso, gente, aposentar. Nossa, Deus. E aí, eu doida pra aposentar esse ano, pra ir pro ano que vem. A gente já começar a construir lá e mexer, mas por enquanto não posso, porque tem as crianças na faculdade. As crianças, né? As tá crianças. certo. Né? O Pedro ainda está na escola. Enfim, e aí eu fico pensando nos meninos, né? Porque o Eric, ele ficou 3 anos no exército, saiu e agora faz direito, passou no concurso do bombeiro, tá esperando chamar, acho que o ano que vem, se Deus quiser, vai dar certo. E trabalha com marketing. Como é, gente, o nome que fala? Tráfego pago. Então, assim, ele é 1001 utilidade, meu filho. Graças a Deus, um menino muito abençoado. E eu não posso deixar, né? A não ser que ele vá pra roça, né? Nossa, eu tenho uma Você dó não pode dele. aposentar, eles estão muito pequenininhos. Vanessa, ainda. você não entende. É verdade. É a mãe Ana Paula super já- protetora. Ana Paula é. já entende. Eu mas falei você aqui não até no entende. episódio passado da minha mãe, quanto ela é protetora, né? Ela tá até assistindo Então, aqui. eu não posso assim, eu entendo deixar bem. ainda, né? Mas, assim, a minha vontade já era de aposentar, já de construir lá. Aí, então, a gente aderiu uma loucura, né? João e Mércia, com a loucura, fizemos uma cabana de madeira no meio da mata, que a gente tem uma mata lá. Cabana. Então, a gente fez uma cabana toda de madeirinha, depois eu vou mostrar pra vocês. Quando vocês quiserem um refúgio. Olha só. É lá, gente. Pensa num paraíso, o céu na terra. Nossa, interessante. Lá no meio da mata, porque a gente tem tipo assim, uns 5.000 metros só de mata. Então a gente fez dentro do bosque. E aí a família toda vai, e a gente ali distrai a mente. Minha mãe Deve também. ser uma paz, Minha mãe né? também já foi lá, minhas irmãs. Tá faltando algumas amigas, né? Não tem tempo. Mas assim, ele adere às ideias, sabe? Assim, estamos junto e misturado o tempo todo. Coisa boa, né? E não, é como eu falei pra vocês, não me vejo sem de jeito nenhum. Então, assim, como se diz, o barraco de papai foi muito bem-vindo. Sim, Foi na hora certa. foi na hora certa. Tudo é na hora Tudo é certa, na né? hora certa. Deus prepara tudo na hora certa, conforme tem que ser. Eu falo que a gente não passa nada que Deus não escreveu Permita, e né? que Ele não permite, né? Tudo é permitido por Ele. E tudo é um aprendizado. Com Porque certeza. eu não seria a Mércia que eu sou hoje se eu não tivesse passado tudo que eu passei, E você, desde lá da adolescência até hoje. Uhum. e você falou, né, desse momento exato, dos propósitos de Deus, né? E você ainda teve muito aprendizado com a figura do seu pai, né? Sim, porque o meu pai, ele era meu tudo, né? Não que minha mãe não seja, mas assim, minha mãe ela tem o vício do álcool, né? E isso eu sei que é uma doença. Me dói de ver, porque ela fala que não é doente, que não tem vício, porque nenhum viciado vai concordar Cuidar com com isso, isso, né? né?
Mas assim, eu tento todos os dias olhar para minha mãe com olhar de misericórdia. Eu busco todos os dias na minha mente como Jesus olharia para minha mãe. É esse olhar que eu desejo.